Pronto! Então, na maratona de hoje, iremos falar sobre Prolabore e como definir o seu Prolabore. Como definir um Prolabore justo para você. Aí você fala, mas Priscila, que tanto Prolabore para cá, que tanto Prolabore para lá, que de achacota é isso? Então, Prolabore nada mais é do que o salário do empreendedor. Oh, isso mesmo. Prolabore é o salário do empreendedor que atua ou trabalha dentro da organização, do empreendedor, do sócio, do empresário. Isso a gente chama de Prolabore. E por que eu falei que é quem trabalha dentro da organização? Porque tem, às vezes, sócios que não trabalham na organização. Quando esse sócio não trabalha na organização, dentro, na mão, na massa, ele não tem direito a Prolabore, tá? Prolabore só é para quem trabalha na organização. Então, se você é uma empreendedora e está trabalhando, suando, colocando a mão na massa, você tem direito ao Prolabore. E aí, esse Prolabore é você que vai determinar. E como assim você tem direito? Vamos lá que eu vou falar para você mais ou menos como você vai determinar o valor do seu Prolabore, quanto que vai ser o valor mensal do seu salário. Vamos mudar então o Prolabore para salário, já que você entendeu o que é Prolabore. E aí, vamos... eu vou te orientar, né? Como você vai definir esse valor, a partir de quantos meses você pode começar a tirar o seu Prolabore, tá? Por quê? Porque o Prolabore, ele é uma despesa fixa dentro da sua organização. Como água, luz, aluguel, internet. Então, o Prolabore, ela é fixo também, da mesma forma que você paga, às vezes, seus funcionários, e você vai se pagar. Só que como a gente é o dono, tecnicamente, nós somos os últimos a nos pagar. Porque a gente precisa manter a organização em pé. A gente precisa encontrar um equilíbrio dentro da nossa organização. Como assim um equilíbrio? O equilíbrio é quando o que a empresa gasta, ela tem o retorno para poder pagar as contas dela. E você não precise tirar aí o seu salário, tirar de algum caixa extra, de algum caixa reserva, para poder manter a organização. Então, quanto menos despesa fixa a sua organização tiver, mais fácil ela vai encontrar o equilíbrio para ela se manter em pé e aí sempre se autopagando, tá bom? Então, o Prolabore, eu não indico vocês tirarem o seu Prolabore no começo do mês. Quando você começa a empreender, você tem que entender que você precisa identificar se você é um empreendedor de oportunidade ou se você é um empreendedor de necessidade. Aí, tipo, pronto, bugou, né? Como assim, empreendedor de oportunidade? O empreendedor de oportunidade é quando você já tem uma renda mensal ou até mesmo você tem um emprego fixo e você resolve empreender. Aí você olha assim, ah, que bacana, eu tô olhando que tem essa oportunidade no mercado e eu acho que eu vou investir nessa área e vou começar a montar um negócio nisso. Porém, o que a empresa fatura, o lucro da empresa, os valores que a empresa fatura, você não tem necessidade de ter como pagamento nesse primeiro momento. Você pode usar o valor do lucro da empresa para reinvestir dentro da própria organização para que ela comece a crescer. Aquele famoso pouquinho, poucão, montinho, montão. Como assim? Um exemplo, você está empreendendo por oportunidade. Então, você tem um caixa de reserva, então você tem um emprego, você tem algo que vai se manter. Se aquela empresa não der retorno rápido, então o que acontece? Você consegue manter-se pagando suas despesas mensais sem necessitar tirar nada do caixa da empresa. Diferente de quem empreende por necessidade. Quem empreende por necessidade, às vezes faz o quê? Ela empreende, investe um dinheiro que poderia pagar outras contas, aluguel, alimentação, escola, internet, luz, água, e ela investe no negócio, esperando o retorno, como se ela plantasse, esperando o retorno da colheita para poder pagar aquelas dívidas. Então, empreender na necessidade é você investe
e tira, investe e tira. E a sua empresa ela pode quebrar a qualquer momento. Por que ela pode quebrar? Porque ela não encontra o ponto de equilíbrio. Ela não acha o ponto de equilíbrio, que é o quê? Onde a própria organização vai se autopagar, tá? Auto se pagar é o quê? Você vende e consegue pagar os boletos da sua empresa. Mais ou menos, para que uma organização comece a se autopagar, demora aí de uns 3, 4, 6 meses. A gente diz de 6 meses a 1 ano, que ela consegue realmente ter estabilidade de se manter em pé. E aí, vamos supor, se você está investindo, se você está montando o seu negócio agora, qual sentido faz você retirar o seu salário? Que sentido faz você começar a sangrar a empresa, vamos dizer assim, para retirar despesas fixas das suas necessidades? Aí, nesse momento, até encontrar o ponto de equilíbrio vai demorar mais, porque vai ter uma despesa a mais. Então, eu entendo, se a gente for fazer uma pesquisa, aí a porcentagem é bem maior de quem investe na necessidade do que quem investe na oportunidade. Porém, você tem que ter noção que, beleza, você está investindo na necessidade, você vai determinar o seu prolabore, você vai determinar o seu salário, determine um salário o mais baixo possível nesse primeiro momento. Por quê? O mais baixo possível. Porque quanto menos você tirar da organização, mais rápido ela vai encontrar o ponto de equilíbrio. E as chances dela quebrar vai ser menor. Então, não comece fazendo regalias nesse primeiro momento, nesse primeiro ano de empresa. Ah, a empresa está lucrando, estou conseguindo tirar dinheiro, estou conseguindo ver. Se você está vendo o lucro da organização, se ela está pagando as contas e está sobrando, pega esse valor de lucro líquido que sobrou e reinvista dentro da organização novamente, para que aquela plantinha que você está plantando, você molhando, aguando ela vai crescendo, 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 a se tornar uma árvore. Não adianta você querer colher frutos de uma muda. Não tem como. Ela não vai a seiva que ela tem para si, não dá para ter seiva para si e para frutos. Primeiro ela tem que cuidar de si para poder estruturar e se tornar uma grande árvore para somente após dar fruto, tá? Então não tente colher da sua organização ainda o que ela não está preparada para dar frutos, senão você pode quebrar a sua empresa. E aí quando eu falo para você que eu entendo que a maioria das pessoas investe na necessidade, é porque a gente entende a situação econômica do nosso país. A gente entende que muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas estão necessitadas, muitas pessoas precisam levar o pão para o seu dia a dia para dentro de casa. Porém, você também tem que entender que a empresa precisa de oxigênio. Então, quando você for colocar e montar o seu salário nesse primeiro momento, nesse primeiro 1 ano de empresa, coloque lá o que você precisa do básico. Não queira luxar, não queira regalias com a empresa ainda pequena. Coloque lá, então, o que você precisa para pagar o aluguel, coloque o valor da água, da luz, da alimentação e pronto. E vá sobrevivendo nesse primeiro ano que a empresa está se estruturando, tá bom? Depois que a empresa realmente estiver estruturada, aí sim você vai começar a pensar em tirar um prolabore maior. E aí, a hora que eu falo, como definir o valor do prolabore ser justo para você? Como definir que o valor do seu salário vai ser justo para você como dono? Primeira coisa, você vai pegar um papel e uma caneta e vai colocar quais são as funções que você executa dentro da sua organização. Ah, beleza, eu executo a função de administrador, eu executo a função de atendente. Até 1 ano, creio que a sua organização já vai estar maior, então você já vai ter colaboradores. E hoje, atualmente, começa a pensar, atualmente 1 ano de organização, minha organização já está equilibrada, já está se autopagando, agora eu consigo realmente ter um prolabore justo. Quanto que eu vou me pagar? Aí você olha e fala, olha, a minha função atual é gerente administrativo. Você gerencia toda a parte administrativa da sua organização, certo? E quanto que um gerente administrativo ganha? Se você fosse delegar a sua função, se você fosse delegar hoje o que você faz e fosse contratar uma pessoa, quanto que essa pessoa deveria receber? Seja sincero e justo, não vem falar que a pessoa deveria receber 10 mil, 15 mil, porque não é a realidade do país. Aí você olha e fala, a pessoa deveria receber
R$ 3.000, 3.500, beleza. Então, aí sim você determinou o seu salário justo, tá? Então, toda vez que você for pensar no seu salário após a sua organização já ter um equilíbrio, já estiver equilibrada, e aí você for realmente definir o seu salário justo, o seu valor justo, aí sim você pode pensar em quanto você pagaria se delegasse as funções que você faz hoje. Aí você vai encontrar o seu valor justo, vai encontrar o valor que você tem que se pagar. E aí, nesse momento, eu não estou falando de lucro líquido, eu não estou falando de lucro que você vai aproveitar, não estou falando nada disso, tá? Isso é uma outra história mais pra frente. O que eu estou falando nesse primeiro momento é como você vai definir o seu salário, como você vai definir o seu prolabore de forma justa. E aí, quando você encontrar o seu prolabore de forma justa, de forma certa, aí sim você tem que ter sempre noção na sua mente que prolabore é despesas fixas, tá? E sempre pensando na sobrevivência da empresa, sempre pensando na oxigenação da sua organização. Porque também não adianta você querer um prolabore grande, um prolabore gordo, ter uma receita grande e você começar a quebrar a perna da empresa. Não vai adiantar de nada. Se você não cuidar, lembra que eu falei da sua árvorezinha? Se você não cuida da sua árvore, ela vai morrer e simplesmente todo mundo vai ficar sem a receita, sem o pagamento que a sua organização vai conceder, tá certo? Depois que a empresa cresce, aí sim, quando a empresa começa a crescer, você começa a olhar para o quê? Eu tenho meu prolabore, minha organização está ok, minha organização está equilibrada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o lucro da organização e agora eu vou luxar, porque eu já trabalhei um ano e agora eu quero pegar não só mais o prolabore, eu quero pegar também o lucro para poder gastar e agora realmente usufruir dos meus direitos. Calma, vai com calma. Lembra que eu falei bem no comecinho? Sua organização, ela precisa ter oxigênio para crescer. Então, toda vez que você pensar que você tem um lucro e esse lucro vai ser seu, pense primeiro na organização. Pense primeiro em investir dentro da empresa, investir nos seus colaboradores, investir em conhecimento para você crescer e ampliar. Sempre imagine que a sua empresa ela é uma árvore. Se ela é uma árvore, ela precisa de adubo, ela precisa de água, ela precisa de outros fatores para poder ela desenvolver e crescer, tá bom? Não tente tirar mais da sua organização do que ela pode dar. Lembra do ponto de equilíbrio? A sua empresa, para estar no ponto de equilíbrio certo, ela tem que se autopagar. Tá? Se autopagar é colocando o salário de todos os colaboradores, colocando todas as despesas fixas que a empresa tem, água, luz, energia, se você paga aluguel, se não paga, internet, para somente após você ter esse equilíbrio, aí sim você vai identificar o lucro, aí sim você vai identificar o lucro líquido. Após você identificar isso, aí você vai sempre reinvestindo. É aquela história que eu falo, montinho, montão, para que a sua organização cresça. Adube bem a terra, adube bem a estrutura da sua empresa, para que a sua árvore não venha a cair no futuro, tá? Para que não venha a morrer e você perder os frutos e a sua colheita, infelizmente, não ser o que você esperava. Então, lembre-se, você só colhe aquilo que você planta. Então, cuide bem da sua organização, cuide bem dos valores que você tira, do que você sangra, né? Vamos dizer assim, aquilo que você sangra na sua empresa. Quando você tira para poder pagar outras coisas ou ter gastos a mais que pode estar prejudicando a sua empresa porque você acha que é o momento certo de você estar desfrutando do seu trabalho. Então, lembre-se, empreender é um trabalho constante e sempre colocando a prioridade da empresa em primeiro lugar.